um processo bem impactante, né? Vou falar um pouquinho da minha chegada aqui na empresa e como esses processos, eles já existiam, mas de forma muito pulverizada. Então, a gente tinha várias planilhas, vários controles, tudo vários, né? Tudo em vários locais, em várias pastas. E isso trazia uma demora, né? Até no retorno dos nossos dados, né? E na análise que a gente precisava para dentro da estrutura de gestão. Eu tentei uma outra plataforma, né? Porque foi uma indicação. E foi até, assim, uma coisa engraçada, que depois o próprio provedor da plataforma me disse, eu não acompanho a Guri. Então, você precisa de algo maior mesmo, eu não consigo atender a demanda que você precisa que eu atenda. Então, a gente foi tentando fazer alguns ajustes, né, de quando ele começou a implantação até onde nós chegamos a um consenso de que ele também entendeu que ele não nos atenderia naquele momento, que ele precisaria começar com empresas menores. E aí eu fui no mercado, né? Eu fiz uma busca dentro dos grupos de RH que eu participava, e eu recebi 3 indicações do Joy. E foi paixão à primeira vista, não teve como, porque assim, no primeiro contato já, Jaqueline, eu fui muito bem recebida, com todas as demandas que eu precisava, com a realidade que eu estava desejando, né, trazer para dentro de uma estrutura de RH aqui na Guri, que já precisava, porque a gente precisava subir o degrau, né, desse processo todo. Então, e desde então, a minha relação com todos, né, da Linked, para a plataforma do Joy foi sensacional, né? As customizações que eu precisei, o que vocês já trouxeram, né, assim, de mercado muito importante para o processo que eu desejava, foi realmente uma mudança muito grande. E olha como a gente vai colhendo os frutos desse processo, né, e desse trabalho todo. Eu estou passando, né, por algumas certificações aqui na empresa, e o quanto quando eu demonstro a estrutura do Joy, né, da Linked, as pessoas falam assim, nossa, você está com uma estrutura muito robusta, muito preparada, né, o quanto isso tem facilitado na minha operação. E para tudo, né, as recertificações de ISO que eu tenho, né, todas as minhas auditorias, né, o processo eu abro uma tela só, tá tudo ali. Tá a descrição do cargo, tá a competência, tá a posição, tá o centro de custo. Então, eu tenho isso de forma muito unificada. E para o meu processo, a otimização do trabalho foi, assim, gigantesca. Né? Aí eu fico pensando, como eu fazia antes do trabalho? Como eu fazia isso tudo antes, né? Então, sim, para mim, atende. Ontem eu brinquei com a André, que é minha controle aqui, a gente estava almoçando e o telefone tocou. Quantas plataformas me ligam, não é, durante o dia para oferecer, e para mim não é interessante porque eu estou muito bem assistida, muito bem atendida com a Linked. O que otimiza processo é workflow, que eu acho bárbaro, não transita papéis, né? Então eu falo que a gente tem que fazer a nossa parte com o meio ambiente, aqueles papéis todos com datas, assinaturas, tempo de demora, de circular entre a empresa, mesmo sendo uma empresa pequena, eu sentia muito isso. Então, para o processo de otimização, o workflow para mim é fundamental. Agora, o que mais traz base para todos os direcionamentos do meu trabalho realmente é a descrição de cargo com as competências ali, né? O quanto a gente brinca, né? Eu falo para os gestores, vamos brincar com esse material, porque quando eu coloco uma competência no cargo que depois eu vou desenvolvendo aquela competência e ela não é mais nenhum gap para mim, eu consigo trocar para uma nova competência. Então, essa facilidade, né, de brincar, né, eu falo, com o sistema que pode nos apoiar muito de informação, para mim é fundamental. Muito, né? Porque o que eu preciso para deslanchar com todos os trabalhos do RH e até para minha liderança, está ali documentado. O feedback, né? O feedback vindo de todas as áreas das pessoas, não é só um olhar de RH, não é só um olhar específico de gestão. Eu gosto dessa vitrine. Para mim, o Joy é uma vitrine de informações que está na palma da mão do funcionário, que está dentro da diretoria, que está dentro da gestão, que está dentro do RH. Não cabe dúvidas ali. Então, de fato, para mim, ele traz essa estrutura muito transparente,
né? Eu acho que isso para uma cultura da empresa é fundamental, né? Para as pessoas se sentirem de verdade pertencentes àquele processo e principalmente responsáveis por aquele processo, porque eu sou responsável Sim. pela minha profissão dentro de uma empresa, pelo meu profissional, pela minha entrega. E está ali, está demonstrado quais são as competências que eu preciso ter, o que ainda eu não busquei, o que é que a empresa espera de mim. Então, a descrição do cargo ali com a competência para mim e que traz depois uma avaliação é o ponto-chave dos trabalhos. Os dados incorretos. Então, assim, existiam formulários para cada processo, para uma requisição de aumento de salário, tinha um formulário, uma requisição de contratação, tinha um formulário, uma requisição de transferência de centro de custo, tinha um formulário. E a própria gestão se perdia naquela informação. Então, o meu trabalho do processo era ter que ficar analisando e validando cada informação daquele documento que chegava até a mim. Mas quando chegava até a mim, já tinha passado por 2, 3 assinaturas. E existia, assim, uma recorrência de erros, né, e de porque não quisessem fazer, mas porque se confundiam, né? Tinha situações ali que a pessoa tinha dúvida. Hoje não, quando você estrutura, quando você amarra, então, por exemplo, num processo que o gestor quer transferir um funcionário para um outro cargo, a hora que ele digita o cargo, está a descrição ali do cargo, ele não precisa ter dúvida, porque está muito transparente ali para ele entender que cargo que ele está sugerindo para aquele novo profissional. Tempo, assertividade, aprovações que passam por todas as áreas, né? Chega inclusive na nossa diretoria. Então, assim, fica todos cientes de qual processo está sendo realizado. Então, de novo, a gente fala da questão da transparência, né? Então, eu acho que isso é importante, isso traz um peso muito grande para a gestão, né? Os colaboradores entendem que a gestão está realmente olhando para tudo aquilo e não só a gestão. Só meu chefe olha, então eu tenho benefícios ou não tenho benefícios, tenho ônus e bônus? Não, existe uma estrutura que o seu gestor, o RH, a diretoria, todos estão olhando. Então, de fato, para mim, eu não tenho papéis em cima da mesa, eu não tenho o risco de informações vazadas, né, desse processo. Para mim, isso é um ganho muito grande. E toda agilidade, né? Então, eu não preciso lembrar o gestor que tem um formulário lá na quadra dele para aprovação. O Joy faz esse comunicado para ele, né? Chama aqui, ó, tô aqui, tem alguma coisa acontecendo, né? Então, por isso que eu não consigo relatar algo assim específico, mas a estrutura que ele traz é muito interessante para a gente, né? Claro que toda a implantação de um processo mais robusto, no começo tem um pouco de resistência, né? Porque ainda que o sistema não esteja legal, mas eles acostumaram a fazer daquele jeito. Então, assim, até hoje eu tenho um gestor que fala assim para mim, eu preciso fazer uma transferência, você me ajuda? Eu falei, mas você já foi treinado, você sabe como faz. Mas essa estrutura toda traz muito mais tranquilidade e transparência. Então, para mim, isso é fundamental dentro da gestão. Não dá para que todos recebam as informações do mesmo jeito. Então, assim, tivemos algumas resistências, mas o principal comprador desse projeto foi a minha diretoria. Então, tendo ele como esse principal comprador do projeto, né? Porque primeiro eu entendi, eu me convenci do sistema e levei isso para a diretoria e convenci ele. O que trouxe esse engajamento muito mais acirrado, e aí as dúvidas foram ficando um pouquinho mais de lado, é porque ele sempre estava em todos os momentos do nosso processo, ele participou dos nossos processos, ele definiu junto com o RH, junto comigo, o workflow, quem aprovava, quem não aprovava. Então, assim, nós trouxemos esse processo muito junto. Então, a gestão entendeu que sim, era importante. E nada como utilizar, né, Jaqueline? Quando a gestão foi entendendo a fluidez, a rapidez do processo, eles foram se convencendo de que realmente não dava para seguir do jeito que estava. Hoje, se você perguntar para eles como era, eles nem lembram mais, tá? Como era no passado, com os papéis todos circulando e as coisas tudo precisando de aprovação. Então, hoje eu percebo que já está muito engajado já esse projeto, esse processo todo de como o Joy nos suporta, né, na nossa estrutura, já não tem mais dúvida em não ter mais esse processo, entendeu?
Otimização de tempo, né? Processo assertivo. Como eu falei para você, todos estão olhando para o processo, então a decisão é conjunta, não fica segregado esse processo. E a transparência, né? Eu sempre acreditei num RH muito transparente com a gestão e com o colaborador.